Olá, olá, galerinha do bem, galerinha de Deus, estamos de volta para mais uma aula de história, dando sequência ao nosso assunto da aula passada sobre a ditadura. Falamos um pouco sobre a implantação, como foi que a ditadura ela foi implantada no Brasil e tratamos um pouco sobre isso. Hoje nós teremos a segunda aula e, na verdade, ainda teremos ainda uma outra aula sobre este período. Então, ditadura militar brasileira, parte 2. Então, vem comigo para mais uma aula de história. Então, só para a gente conhecer um pouquinho sobre os governos ditadores, né, os governos ditatoriais do Brasil. O primeiro deles foi o governo de Castelo Branco. Castelo Branco ele governa de 1964 até 1967. Nós vamos ver aqui que ao longo desses governos eles vão, tipo assim, arrochando mais ainda a corda, eles vão apertando mais ainda. Eles vão criando leis, vão criando projetos, vão de certa forma aí procurando estabelecer de uma maneira mais rígida ainda esse governo ditatorial, né? Então, o Castelo Branco foi indicado como presidente da República por uma junta militar golpista, e daí o Marechal, né, o Castelo Branco, ele era considerado um militar de tendência moderada, tá certo? Assinou o ato institucional número 2, chamado AI-2, que ampliou significativamente o poder do governo executivo federal. Estabeleceu eleições indiretas para presidente da República. Ele dizia o seguinte: olha, a partir de agora, o presidente do Brasil não vai mais ser eleito pelo voto popular, não vai mais ser eleito de maneira direta, mas vai ser agora de maneira indireta. Apenas os deputados, apenas os senadores, eles estarão elegendo este presidente, né? E também ele vai extinguir todos os partidos políticos do Brasil, né? Também ele promulgou o que nós chamamos de AI-4, né? Obrigando o Congresso a discutir e aprovar uma nova Constituição com características autoritárias. Então, esse ato institucional, né, ele vai estabelecer que seja criada uma nova Constituição e que essa Constituição ela fosse mais dura, ela fosse mais autoritária. Ele adotou uma política econômica anti-inflacionária, uma maneira de combater a alta inflação que varria a economia brasileira. Por uma parte, ele resolveu, mas por outra, aumentou o desemprego e também aconteceu um arroxo salarial porque houve uma diminuição dos salários. O segundo governo do período da ditadura foi o Marechal Costa e Silva. Só governa praticamente 2 anos, de 67 a 69, ou 3 anos, 67, 68 e o 69. Mais uma vez era um marechal, eram os militares tomando conta da política da economia brasileira. Avançou, né, no processo de institucionalização da ditadura. Ele buscou combater os 3 principais focos de oposição. Então, a ditadura ela tinha 3 focos de oposição. Então, ele procurou combater esses 3 focos, que eram os políticos influentes, os grupos e organizações políticas de esquerda e também os estudantes universitários. Eram os 3 grupos que, de uma certa forma, questionava, batia de frente aí com esse regime, né? O restante do povo, uma parte fazia de conta, parece que o mundo não estava acontecendo, seguiram as suas vidas do jeito que estavam. Alguns outros aguentaram esse período com uma espécie de medo, orando que tudo isso passasse, e uma pequena parte que aplaudia esse regime, dizendo que era para o Brasil ter ordem mesmo e que
Para quem não presta, era para bater de caceta, era para prender, porque só quem não gosta da ditadura era quem está na contramão daquilo que é certo, né? Ele fechou o Congresso Nacional e editou o chamado Ato Institucional número 5, o AI-5, considerado o pior de todos o regime. Era o mais forte, era o mais rígido, era o mais, digamos assim, era o mais ditatorial. Seu mandato foi interrompido por uma grave doença, um derrame cerebral, impossibilitando ele de governar. Então ele foi substituído por uma junta militar até que fosse eleito um novo presidente. Então o governo do general Costa e Silva foi um governo curto. Então, em virtude dessa sua doença, ele teve de ser afastado e uma junta militar começou a governar o Brasil. Então, para vocês verem aí o que era que estava contido naquele ato institucional número 5, conhecido como o AI-5, olha só o que é que dizia nesse negócio. Olha só como era rígido. Concedia poder ao presidente da República para dar acesso à Câmara dos Deputados, à Assembleia Legislativa e às câmaras dos vereadores. No período de recesso, o poder ele poderia ser exercido pelo governo federal. Em que sentido? Quando o governo federal queria exercer, ou queria aprovar alguma coisa, ele dava férias para todo mundo, ele dava recesso. Dava recesso para a Câmara dos Deputados, dava recesso para a Assembleia Legislativa e dava também recesso para as câmaras dos vereadores. Então, nesse período, ele exercia, ou melhor, o governo federal, ele assumia as funções desses poderes. Então, ele fazia o que ele quisesse, aprovava o que ele quisesse, desaprovava o que ele quisesse também. Outra coisa, concedia poder ao presidente da República para intervir nos estados e municípios, sem respeitar limitações constitucionais. Então, o que dizia esse ato? É que o presidente ele pode intervir nos estados, ele pode invadir e desmandar qualquer coisa que o governador eles pudesse determinar. Então, ele tinha esse poder de estar acima dos próprios governadores. Concedia também poder ao presidente da República para suspender os direitos políticos, pelo menos de 10 anos, a qualquer cidadão brasileiro. Então, o camarada deu trabalho, ele caçava, suspendia seus direitos políticos de votar, de ser votado, ou então de se candidatar ao longo de 10 anos. Só bastava alguém querer crescer as asinhas e dizer, não, você está impossibilitado de competir, de concorrer a determinados cargos por 10 anos. E tchau e benção. Então era uma maneira de tosar qualquer tipo de manifestação. Também concedia ao presidente da República caçar mandatos de deputados federais, estaduais e de vereadores. O camarada estava lá, o camarada era um deputado federal, era um deputado estadual, era um vereador. Se fosse contra aquilo que o governo estabelecesse, se ele tivesse envolvido em algum tipo de motim, em algum tipo de revolta, ele ia lá e caçava o mandato. Então, a partir de hoje, o seu mandato de deputado, o seu mandato de vereador está caçado. E esse poder existia sobre o presidente. É uma coisa absurda. Imagine hoje se isso fosse colocado em prática. E outra coisa, proibia a manifestação popular de caráter político. Então, qualquer pessoa que no Brasil quisesse fazer qualquer tipo de manifestação política e que fosse para uma rua, que fosse fazer uma greve, que fosse fazer uma manifestação, fosse fazer um tipo de manifestação em frente aí dos poderes, não pode. Não pode. Suspendia o direito do habeas corpus em casos de crime político, crimes contra a ordem econômica, segurança nacional e economia popular. Ele suspendia o direito do habeas corpus. Então, esse direito do camarada ele ser posto em liberdade até que se julgue o seu caso, ou até mesmo liberar da cadeia por um período, então nesse período não podia. O camarada foi preso, era para ser preso, não tinha esse negócio de você entrar em algum tipo de acordo, em algum tipo de órgão para tentar a sua soltura. Ele suspendia isso. Outra coisa era que impunha a censura prévia para jornais, revistas, livros, peças teatrais, inclusive até
música. Então, essa mídia, digamos assim, essa parte dessa comunicação escrita, falada, tudo isso aí o governo ele ficava de olho. Qualquer coisa que um jornal ele escrevesse que criticasse o governo, aquele jornal ele sofria uma sanção. Qualquer livro que escrevesse alguma coisa sobre o regime estava ferrado. Peça teatral e até mesmo as músicas. Muitos cantores brasileiros eles sofreram, foram embora, foram expulsos durante esse período de ditadura, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Né? Depois do governo, entra o governo do general Garrastazu Médici, que ele governa de 69 até 74. Né? Então, no período que eu nasci em 71, o governo do Brasil era Garrastazu Médici. Ele conseguiu apaziguar os quartéis ao permitir que as aspirações e os interesses dos militares direitistas radicais se expressarem em seu governo, então foi mais maleável, porque até mesmo dentro da classe dos militares tinha aqueles grupos direitistas, aqueles grupos radicais, então esse pessoal começaram a ter um certo direito de se manifestar, de buscar os seus interesses e por aí mais. Período quando se registraram os maiores índices de desenvolvimento econômico do nosso país. Então, no período, evidentemente, que foram feitos muitos empréstimos aos bancos internacionais, e no período aí do governo de Garrastazu Médici, foi quando o Brasil ele tem um grande crescimento econômico e industrial, por aí vai. Regiões pouco conhecidas e habitadas do país, como o Amazonas, a região centro-oeste, receberam estímulos governamentais para serem exploradas economicamente. Foi aí onde o Brasil ele passa por uma espécie de interiorização. O centro-oeste, que era uma região pouco habitada, como também a região lá do Amazonas, elas passaram a receber investimento para ser ocupadas e também a ser desenvolvidas economicamente. Por outro lado, os empréstimos estrangeiros geraram uma dívida externa tão grande e custosa que, ao longo de muitos anos, bloqueou o desenvolvimento sustentável do nosso Brasil. Crescia por uma parte, mas os juros que eram pagos dessa dívida era muito alto, então era um negócio meio que esquisito. Inclusive, essa dívida externa, as pessoas diziam que era uma dívida eterna no Brasil, né? E durante esse período aí, né, do governo de Médici, no ano de 1970, o Brasil ele era tricampeão mundial de futebol. A Copa do Mundo desta feita, salvo engano, foi realizada lá no México, né? Então aí a vitória do Brasil, né, a seleção, ela era usada como se fosse uma propaganda de um país que estava bem, de um regime que estava bem. Então o Brasil do tricampeonato, o Brasil tinha sido campeão em 58, em 62 e agora estava sendo campeão em 70 e de uma maneira muito bem vista. O Brasil, a seleção brasileira, era um espetáculo mundialmente falando, tá certo? O outro governo é o governo do outro general, Ernesto Geisel. Então, ele governa de 74 a 79, né? O Ernesto Geisel. Seu governo previa a adoção de um conjunto de medidas políticas liberalizantes, cuidadosamente controlada pelo Executivo Federal. Era a proposta que tinha. Era que, ao longo deste período, o Brasil ele ia adotar uma série de medidas que fossem mais liberantes, fossem mais populares, mas, evidentemente, que o governo federal era quem estava controlando tudo isso. Houve tentativa de golpe contra o governo, promovida por setores militares radicais. Como eu já havia dito para vocês, dentro das próprias Forças Armadas existia um certo descontentamento, né, principalmente dos militares mais radicais. E esses movimentos começavam a estremecer o regime militar, com tanta opressão, com tanto medo, tanta gente sumindo, tanta gente presa, tanta gente sendo tosada os seus direitos, mas o povo nunca aceitava isso de bom grado, né?
Então, ele fez concessões ao aparato repressivo, ao impedir pressões provenientes das oposições, em particular do MDB e também da Igreja Católica e também de setores da imprensa. Então, quando ele estava diante dessa situação, esses órgãos aí, essas instituições, elas na verdade sempre foram oposição, e no governo dele houve umas certas concessões, né? Então vamos permitir que esse pessoal fale, vamos permitir determinadas coisas, que o MDB, que posteriormente vai ser chamado de PMDB, né? A Igreja Católica e outros setores da própria imprensa, né? O episódio mais grave ocorrido no governo de Geisel foi a morte sob tortura do jornalista Vladimir Herzog, né? em outubro de 1975, no DOI-CODE, que é aquele departamento lá de controle que tinha lá, né? Então, isso aconteceu no segundo Exército de São Paulo. A morte desse camarada, ele estremeceu. Até hoje, nunca foi assim muito. Até hoje, em pleno século XXI, a ditadura explicou dizendo que ele tinha se matado, que ele tinha cometido suicídio, foi um negócio voluntário, mas até hoje essa história ainda é tida como uma história mal contada desse Vladimir Herzog, né? Então, o camarada, ele se mata, né? Os operários metalúrgicos da região do ABCD paulista, você sabe que esse ABCD é São Caetano, São Bernardo do Sul, São Caetano e Diadema, né? Eles desencadeiam o maior ciclo grevista da história do país. Então, neste período já, os operários metalúrgicos, você já vai encontrar aí este miolo, já esse embrião das greves no Brasil, não aceitando essas dificuldades que o Brasil estava tendo, tanto na economia, bem como também na área política. Aqui você vai ter a foto muito emblemática, essa foto ganhou o mundo, desse jornalista, ele tinha 38 anos de idade, Vladimir Herzog, diretor de um jornal chamado TV Cultura de São Paulo. Ele foi encontrado, morto, supostamente enforcado nas dependências do 2º Exército de São Paulo, em 25 de outubro de 1975. No dia seguinte à morte, o comando que essa sigla aqui, do Departamento de Operações de Informações e Centro de Operações de Defesa Interna, o órgão, que era um órgão de repreensão do Exército Brasileiro, divulgou uma nota informando que Herzog havia cometido suicídio na cela em que estava preso, né? Esse departamento de operações e de informações é uma espécie de órgão de repreensão do Exército. Era aquele grupo do Exército que era mais encarregado da repreensão, do combate, né? Não combate à ditadura, mas em defesa da ditadura. Era um grupo opressor para aqueles que eram o contrário. E este grupo, né, ele emite uma nota dizendo que este jornalista teria cometido suicídio voluntariamente na sua cela e coisa e tal. Mas até hoje, esse jornalista, a morte dele não foi muito bem explicada. Era um camarada que não se rendia, é um camarada que não se calava a boca diante daquilo que acontecia na política e na economia brasileira, né? Vladimir Herzog. 3 anos depois, no dia 27 de outubro de 1978, o processo movido pela família do jornalista revelou a verdade sobre a morte de Herzog. A União foi responsabilizada pela tortura e morte do jornalista. Foi o primeiro processo vitorioso movido por familiares de uma vítima do regime militar contra o Estado. Até lá, todos os processos que foram abertos para tentar punir o governo federal neste período da ditadura, para questão de dizer fulano de tal foi torturado, fulano de tal perdeu seus bens, foi preso, fulano de tal sumiu. Então, o primeiro caso que foi
digamos assim, vitorioso, que provou e que, na verdade, a União ela foi responsabilizada foi deste jornalista. O restante, essas mortes aí, essas prisões, o povo sumia de imediato. Até hoje existem documentos secretos que ninguém tem acesso, né? E até hoje ficou aí este movimento todo. Nós temos uma atividade para vocês formada de 3 perguntas. Vocês colocam no caderno, respondam e vocês tiram uma foto legal e mandam no meu privado e nós estaremos corrigindo. Na próxima aula nós ainda estaremos tratando ainda desse período tão complicado, tão controverso da história do Brasil, que foi o período da ditadura, tá bom? Um forte abraço e até lá, se o nosso bom Deus permitir.